Nesse vídeo eu vou compartilhar com você os erros que eu cometi no início da minha jornada empreendendo com crochê. Eu cometi no início que é errado, mas que poderiam me trazer mais dinheiro. Oi crocheteira, eu sou a Isa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. No início da minha trajetória como empreendedora, eu errei, e eu errei muito. E o meu objetivo com esse canal é fazer com que você aprenda e não cometa os mesmos erros que eu cometi no início da minha jornada. Lá no início, eu precifiquei errado. E além de precificar errado, eu tinha medo de informar para a minha cliente o real valor da peça, por medo dela não fechar a encomenda e achar caro. E isso me trouxe muitos prejuízos, porque muitas vezes eu gastava determinado valor para fazer aquela peça com materiais, tempo de produção e tudo mais, e vendia essa peça por menos do que eu tinha investido. Comprei materiais sem necessidades, novelos de linha que ficaram guardados por muito tempo, sem serem utilizados, que eu poderia usar esses recursos para investir em outros materiais que poderiam me trazer mais dinheiro depois. E outro erro que eu cometi foi o de ficar desesperada quando eu não tinha encomendas. No mundo do empreendedorismo, independente da área que você empreenda, há variações. Tem meses que as vendas são melhores, tem meses que as vendas são estáveis, e tem meses que as vendas estão lá embaixo. Todas as vezes que as minhas vendas estavam lá embaixo, eu me desesperava. E isso gerava em mim uma grande ansiedade, que me paralisava, que fazia com que eu não conseguisse me mover, não conseguia sair do lugar, era uma coisa horrível. Mas depois de muita ajuda, muita terapia, muito autoconhecimento, eu aprendi a aproveitar esse tempo a meu favor. Então hoje, quando as minhas encomendas estão um pouco mais abaixo, eu aproveito esse tempo para criar conteúdo aqui para o YouTube. Inclusive, se você ainda não é inscrita no canal, peço para você já se inscrever, deixar o seu like nesse vídeo para você não perder nenhum conteúdo que eu disponibilizo aqui para você toda semana. Eu crio conteúdo lá pro Instagram também, busco novas receitas e novos projetos que eu tenho vontade de produzir. Hoje eu consigo administrar meu tempo de uma maneira muito melhor. Outro erro que eu cometi foi o de achar que eu estava falando sozinha. No começo, é muito difícil a gente ter engajamento, ter pessoas que comentem e compartilhem o nosso conteúdo. Eu também tinha um receio muito grande do que as pessoas iriam falar ou pensar de mim. Afinal, eu tinha largado uma carreira muito promissora que poderia me trazer muito retorno financeiro para me dedicar ao artesanato. E esse medo que eu tinha do que as pessoas iriam falar de mim era tão grande que muitas vezes eu deixava de fazer stories, deixava de aparecer no Instagram, ficava meses sumida, só trabalhando nos bastidores por medo do julgamento das pessoas. Só que mesmo com esse medo, as pessoas falaram. Muitas me chamaram de blogueirinha, pessoas da minha família, de sangue, falaram que eu estava apelando ao gravar vídeos, mas mesmo assim eu continuei. Deixei a opinião das pessoas de lado, afinal eu não estou fazendo isso para suprir a expectativa de alguém, mas sim por uma direção que Deus me deu, e é nessa certeza que eu quero caminhar todos os dias da minha vida. E se você de alguma maneira se sente insegura, se sente incapaz, se você tem vontade, nem que seja de fazer um pequeno vídeo nos seus stories para mostrar um pouco da sua rotina, um pouco do seu dia a dia, e se sente travado por isso, hoje eu quero te encorajar a deixar todo medo, todo julgamento das pessoas de lado, a abrir sua câmera e começar a falar aquilo que você tem para mostrar para o mundo. Mas voltando agora lá para trás, vou compartilhar um pouquinho com vocês como que começou a minha jornada com o crochê. Eu comecei a aprender a fazer crochê aos 8 anos de idade com a minha mãe. Sempre havia fazendo aqueles tapetes imensos e vendendo para a vizinhança, para as irmãs dela, até que com 8 anos ela começou a me ensinar e desde então eu nunca mais parei. Paguei parte da minha faculdade com o crochê, fiz grandes coisas com o meu trabalho com o crochê durante a minha vida toda. Eu comecei com 8 anos, hoje eu tenho 28, então eu faço crochê há 20 anos. O crochê virou uma profissão para mim só em 2020. Eu me formei na faculdade em 2019, já estava trabalhando na minha área de atuação, na minha área de formação, mas eu estava muito satisfeita com o lugar onde eu estava trabalhando. A jornada de trabalho lá era muito intensa, era muito absurda. Conversei com meu marido, pedi demissão. A minha intenção era começar a mandar currículos para outros laboratórios. Enquanto eu não encontrava um novo emprego,
eu voltei pro crochê. E nisso eu encontrei os cestos de fio de malha. Eu não conhecia esse trabalho e eu fiquei assim apaixonada. Então nesse tempo que eu tava em casa, eu comprei um rolo de fio de malha, comprei agulha mais grossa, devorei vídeos e vídeos e vídeos aqui do YouTube até eu dominar a técnica. Dominei a técnica, criei o meu Instagram, o Isa Monteiro Crochê, inclusive se você não me segue, corre lá, vou deixar o arroba aqui, e comecei a divulgar as fotos. Como eu comentei com vocês, né, que eu tinha receio do que as pessoas iriam pensar e tudo mais, eu não aparecia nos stories. Sempre que eu mostrava alguma peça, eu só mostrava as minhas mãos. Quando eu gravava stories falando, eu não me gravava, eu mostrava só a peça. Então foi assim que eu comecei a gravar os meus primeiros stories. Eu só fui aparecer mesmo, colocar o meu rosto nos stories, mesmo o Instagram tendo o meu nome, depois de uns 6 meses. Mas eu gravei, publiquei o stories, fechei o celular e não mexi mais. Então eu não sei quem viu, se alguém falou alguma coisa, mas aquele foi o pontapé inicial que eu precisei dar para conseguir destravar esse medo dentro de mim e começar a criar conteúdo e divulgar o meu trabalho para mais e mais pessoas. E aí depois que eu comecei a fazer isso, as minhas encomendas começaram a crescer, o Instagram começou a crescer também, número de seguidores, as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho e assim o que era um hobby se tornou um negócio. Quando eu vi que as minhas encomendas estavam crescendo muito, eu pensei, como que eu vou fazer isso dar certo? Será que eu vou dar conta? O que as pessoas vão pensar de mim por eu ter largado a minha formação para fazer crochê? Todas essas dúvidas passaram pela minha cabeça. E se você está passando por isso também, a única coisa que eu tenho para falar para você é que continue. Eu continuei gravando os vídeos, enfrentando a vergonha, enfrentando esses pensamentos sabotadores, continuei pegando encomendas, continuei divulgando o meu trabalho. Não foi uma jornada fácil e ainda não é. E eu não estou aqui para te desencorajar. Estou aqui compartilhando com você a minha história, a minha experiência, os meus erros, me vulnerabilizando aqui com vocês e mostrando a vida real, porque a jornada empreendedora, às vezes ela é muito solitária e às vezes a gente se sente sozinha, a gente se questiona, nossa, será que eu tô no caminho certo? Será que isso vai dar bom? Será que eu vou ter retorno daquilo que eu tô fazendo? E hoje eu tô aqui pra te dizer que sim, que tudo aquilo que você tá plantando hoje, tenho certeza que você vai colher. Tenho certeza que Deus vai abençoar o seu trabalho assim como Ele tem abençoado o meu. Tô trazendo aqui uma história real, uma história não romantizada de como é empreender com o artesanato que muitas vezes é tão desvalorizado pelas pessoas. Mas nós, como artesãs talentosíssimas que somos, temos a missão de fazer com que as pessoas mudem essa mentalidade e vejam o trabalho artesanal de uma outra perspectiva, sabe? Eu amo produzir minhas encomendas, eu amo minhas clientes, eu amo fazer o que eu faço. O feedback que eu recebo de cada uma de vocês aqui nos vídeos do canal, os feedbacks que eu recebo das minhas clientes, só faz com que eu queira continuar espalhando a mensagem do artesanato, continuar espalhando a missão que Deus me deu de ajudar outras artesãs empreendedoras que estão no início da sua jornada. E sabe esses erros que eu cometi, que eu compartilhei com vocês? Caso você esteja cometendo algum deles, eu quero falar pra você que você pode e que você tem condições de mudar a sua história. Você tem condições de ser a protagonista da sua história. Não veja isso como um erro ou como uma frustração. Não fique pensando que você não vai conseguir. Olhe de uma outra perspectiva. Pense que isso são pontos de melhoria. Pegue um caderno, uma caneta, anote todos esses pontos de melhoria. Não vamos falar erros, vamos falar pontos de melhoria para que você já comece esse ano de 2024 de uma maneira diferente, já com novas metas, novos objetivos claros para que você consiga transformar o seu hobby em um negócio lucrativo ainda em 2024. Se você tenha se identificado ou tem alguma dúvida e quiser conversar e abrir o coração, deixa aqui nos comentários que eu vou amar te conhecer e amar conhecer a sua história também. Eu acho que quando a gente compartilha as nossas experiências, a gente se fortalece, uma ajuda a outra. E eu tenho certeza que a sua história também pode incentivar e influenciar
outras mulheres de uma maneira muito positiva. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau!